Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Olá, amigos! Boa tarde! Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. Está começando mais um papo e certamente o programa hoje vai discutir muitos assuntos que nós estamos trazendo aqui para discussão e também que serão provocados por você através das suas mensagens. Por favor, você manda para cá o seu WhatsApp, você vai ver aqui na tela o número para você participar conosco. Tá aí, ó, o 99911-1111. É o telefone para você vir aqui com a gente, participar do programa, para você mandar a sua correspondência, para você mandar o seu WhatsApp. Se você estiver no interior do estado, você vai colocar a cidade de onde você está falando. Se estiver em Porto Velho, vai colocar o bairro de onde você está mandando a sua mensagem, tá bem? Então aguardamos aqui a sua participação, ok? Estamos aqui mais uma vez em nome de Irmãos Gonçalves, Pemasa e Água Mina Linda. Esta água aqui que nos abastece, essa água que tem o maior pH da região. Olha só, nós vamos já chamando aqui para começo de conversa o destaque do companheiro Sérgio Pires, o nosso... Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Everton. Boa tarde, professor. Boa tarde, Beni. Bem-vindo, Eric. Tá? Cuide bem da sua esquerda aí, porque a pessoa hoje ela está um pouquinho fora do prumo, mas tenho certeza que vai dar um jeito nisso aí. Everton, eu tenho, o meu destaque principal é o que está acontecendo na Europa. E tem gente aqui nessa mesa que adora falar, né, nas guerras e Ucrânia, mas o que está acontecendo na Europa é zero palavra, ninguém fala. Nem a mídia nacional, ninguém comenta como se não estivesse acontecendo. Quem não tem acesso às informações no exterior, Beni, fica fora do que está acontecendo. Na Itália, na Alemanha, na Bélgica, na França, em Portugal, os produtores rurais estão se rebelando contra essa absurda situação de que os ambientalistas é que dominam o mundo. E agora, como conseguiram colocar, inclusive nos governos, que o agronegócio é o culpado pela destruição do planeta que eles defendem que está acontecendo, enquanto outros negam isso totalmente, aí os governos desses países começaram a não só retirar os subsídios para a produção rural, como ainda aplicando pesadas taxas e impostos sobre a produção. Ou seja, esses idiotas não sabem da onde eles vão comer, porque o negócio é o discurso ambientalista. E aí, em Berlim, ontem, por exemplo, haviam 5.000 tratores jogando esterco em prédios públicos. Na França, os produtores rurais estão levando vacas e bodes e ovelhas para cidades, invadindo ruas. Rodovias estão sendo fechadas. Os produtores rurais que estão sendo transformados em bandidos pelo discurso ambientalista não aguentam mais. E isso aqui no Brasil, por exemplo, é um assunto proibido na nossa mídia. Então eu trago o assunto como destaque, Everton, depois a gente fala sobre outras coisas. Muito bem. Sérgio Pires falando conosco. Quem sabe o nosso futuro seja comer
a refeição de astronauta, né, professor? Tem outra, Everton. Pastilhas, pílulas. Esqueci de dizer uma coisa. Vai ser o futuro da humanidade. Então, a imaginar que seja dessa forma. Calma, seu Sérgio. Pois é. Eu deixei ele falar o tempo todo. Eu esqueci Agora de uma coisa tento importante. falar, mas depois, quando eu concluir, tá bom, o senhor começa a sua fala, se eu lhe der a palavra. E quando o senhor concluir. Se eu concluir, a gente nunca sabe. Se eu concluir, bem pensado, bem pensado. Então, eu quero dizer o seguinte, que a pensar desse, eu tô reforçando. Está reforçando, a fala dele, que Sem ficou dúvida. faltando esse detalhe fundamental. Vital. Né? Sim, e qual é o futuro? O futuro é comida de astronauta. Vamos comer pílulas, pastilhas. É isso? Pois não, seu Sérgio Pires? Não, eu só ia... que eu esqueci um dado importante. Tem um filme chamado Soylent Green, depois de 2020, que é dos anos 70, com Charlton Heston e um outro ator que eu esqueço o nome, famoso. Daqui a pouco eu lembro. Esse filme... o Soylent Green é um produto industrializado e no fim do filme se descobre que é carne humana. Então é para esse caminho que nós podemos andar. Mas eles usavam a carne humana depois da carne do humano morrer ou antes de morrer? É por isso que o filme é sensacional. Tem uma cena do Edward G. Robinson, lembrei o nome dele, em que ele é um velho e ele não quer mais viver no mundo do jeito que está. Então o governo proporciona a ele uma morte diferente. Ele vai para um local em que há painéis com cenas de como era a Terra antes. Cenas de mar, de pássaros, de animais, de leões. E ali ele morre e depois o corpo dele é levado para uma fábrica e transformado em Soylent Green, que é o alimento. É um filmaço, sugiro que vocês vejam. Não, mas então o cara vira alimento só depois que morreu. Depois que morreu. Tá, não é que nem gado, assim, vai lá, mata e depois vai comer. Não. Mas sabe, Sérgio, tu falou agora desses painéis, e eu tô achando que eu já vi esse filme. Olha, quem não Quando viu, era criança. não sabe o filme que perdeu. Charlton Heston, Edward G. Robinson. Muito bem. Meu caro Eric Araújo, nosso convidado de hoje, nosso boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos da mesa, sempre uma honra estar aqui presente com todos, aprendendo. O meu destaque hoje, Everton e amigos, vai para a minha preocupação com que o Brasil hoje passa enfrentando uma série de erros processuais, perseguição do judiciário, e aqui eu trago para reflexão de todos, será que alguém ainda tem ou terá coragem de algum dia, daqui para frente, ir para as ruas reivindicar direito da população, direito da sociedade? Eu me preocupo muito com o movimento com que o judiciário vem tomando, se aproximando do executivo. Essa semana nós tivemos aí o anúncio do governo federal falando que vai se aliar à nossa Suprema Corte no combate a atos antidemocráticos. E aí eu deixo aqui na reflexão, quem vai determinar o que é um ato antidemocrático? Será que vai ser uma postagem numa rede social, uma fala mal conduzida ali com algumas palavras de opinião? Será que não é hora de o Senado começar de fato a colocar um freio em algumas coisas que a gente está vendo que está sendo conduzida de uma forma que eu acho que não é bem assim que a gente tem que levar? E eu fico triste porque vou dar o exemplo aqui dessa ação da Polícia Federal nessa semana contra o filho do ex-presidente Bolsonaro. E aqui, fora de qualquer viés político, de qualquer ideologia, mas o que é que tanto eles buscam com a família Bolsonaro, que nunca acham e nunca param de perseguir? Aquela ação, que a Polícia Federal executou essa semana, qual era o objetivo? Muito se fala estão chamando de pesca probatória, né? O doutor Joaci está aqui do meu lado, pode falar mais didaticamente sobre o que significa, mas seria uma espécie de
eu vou com esse objetivo, mas se eu achar qualquer outra coisa, eu vou lá e coloco no inquérito. Um inquérito que nunca acaba. E esse é o meu destaque, queria deixar aqui para reflexão de todos. É um bom assunto, certamente um belo assunto para a gente tratar. Não é como uns e outros que é surgido aqui ainda agora, que, sei lá, não vai levar a lugar nenhum. Joaci Loura Júnior, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde você, a telespectadores, a todos da mesa. Bem-vindo, Eric, ao internauta que está aí no YouTube acompanhando a programação da SIC. Passa ao vivo, inclusive, no YouTube. Só você clicar SIC TV e procurar no YouTube que vai estar lá ao vivo. O meu destaque, Everton, é a civilidade que está acontecendo entre o presidente Lula e o governador Tarcísio. Ninguém sabe até que ponto esse jogo de interesses, tanto de um quanto de outro, vai. Porque 2026 já está logo ali. 2024 não vai contar muito, porque é eleição municipal e Tarcísio já está eleito, é governador, mas certamente cada vez que o Tarcísio aperta a mão do Lula, ele perde bolsonaristas que o acompanhavam e ganha ali talvez a admiração de lulistas que o viam de outra forma. Então, objetivamente, sem fazer muito discurso, meu destaque é esse. Eu perguntaria, até para a gente, eu não quero a resposta agora, será que quando o Lula aperta a mão do Tarcísio, os esquerdistas também não abandonam o Lula e não vão para o outro lado, para o lado do Bolsonaro? Porque não pode ter só um movimento de um lado para o outro. Será que não tem do outro para o um? É a pergunta que eu faço. Não estou fazendo nenhuma afirmação. Meu caro professor Peixoto, que hoje não tomou o seu remedinho. Não tomei. Nós estamos aqui tensos hoje, professor. Nós estamos preocupados. Eu já orientei o Beni Andrade para não cutucá-lo, porque a gente não sabe o que pode acontecer, a reação que o senhor pode ter quando não está medicado. Exatamente. Hoje acabou o meu remédio ontem, eu já pedi ao doutor Maurício para mandar outro. E por que não comprou? Oi? Por que não comprou o remédio? Porque eu esqueci de pedir, ele mandou. Porque não, o doutor Maurício tem que dar uma receita. O remédio é controlado, meu filho. Beni, por favor. O remédio é controlado, rapaz. Professor Peixoto, por que o senhor não comprou? Estou preocupado com o senhor. Não, é assim que se fala. É porque a pessoa me provoca. Eu tô falando calmo com o senhor. Tá calminho agora? Tá calmo. Tá calminho? Tá calminho? Tá calminho. Agora, professor, por que o senhor não comprou? Esqueceu? Eu esqueci. Viu? Isso acontece. Isso acontece, professor. Acontece, gente. Doutor Maurício, um abraço, doutor Maurício. Por favor, mas se contenha, tá? Bom, por favor. Tentarei. Se comporte. Farei o máximo possível tá bom. aqui. Segue. Bom, boa tarde para todos. Paz, saúde e prosperidade. Até pro Beni. Mas o meu destaque, na verdade, é um que nós abordamos, ainda que fosse muito superficialmente durante o programa de rádio, e tem a ver com uma atitude do governo agora do Rio de Janeiro, que é da proibição do uso de celulares nas escolas de primeiro grau, né, nas escolas de ensino fundamental. Olha que maravilha. Parabéns. Entendeu? E achei o Rio de Janeiro também fez isso, pelas mesmas razões. Parece que o Estado de São Paulo também está adotando essa providência. E aí, esse é o tema. Proibiram também, professor, aulas de sexo para as crianças? Não, isso aí eu não sei. A pregação como é que é, Beni? Como é que era? Como é que é o negócio? Aparelhamento? Não. Ideológico? Questão ideológica, sexual, aquelas coisas tudo. Proibiram não sei, também? Eu acho que o sexo... Estudos, não. Eu não sei. Então tá, mas vamos lá. Segue então no seu Então, destaque. é o seguinte. O fundamento dessa modificação na maneira de aceitar a presença de celulares nas salas de aula é exatamente a privilegiar a natureza humana. Nós estamos perdendo, pelo menos esse é o fundamento filosófico da medida administrativa, que é nós, enquanto seres humanos, que somos seres sociais, que somos seres que temos a tendência de nos associarmos aos nossos semelhantes, nós estamos perdendo a capacidade de interagir. Uma redução muito forte na capacidade de interagir humanamente.
E isso pode estar afetando, e provavelmente acho que está afetando, a capacidade de adquirir conhecimento, de processar o conhecimento e, de fato, de gerar entendimento acerca da natureza e das ciências que envolvem a própria existência humana. Então, acho que, teoricamente, é uma medida muito acertada, e o uso do celular fora, num contexto efetivamente produtivo do ponto de vista pedagógico, eu acho que ele realmente deve ser mantido fora da sala de aula. E fora do recreio, exatamente por causa Podiam disso. proibir também, professor, levar para o pessoal, mas ocorre mais no segundo grau, levar drogas para a escola. Sim, mas é proibido, a lei já proíbe isso. Mas não claramente. parece. Mas Não aí não adianta só proibir. Porque o problema, senhor Everton, não é a lei. A lei, nós temos, de novo, seu Sérgio, preste atenção nisso que eu vou falar, porque ele está ouvindo. É a milésima vez que ele vai dizer a mesma coisa. Nós não temos problema vez. de falta de lei. Nós temos problema de falta de cumprimento da lei. A lei já prevê a ilegalidade desse E fato. se há problema de cumprimento da lei, por que há problema de fiscalização da lei? Porque a fiscalização é incapaz de fazer face às alterações sociais que Se estão é incapaz, acontecendo. pede para sair. Então alguém pede para sair. Eu não vou sair. Pronto, acabou. Pronto, peraí. Difícil, né, Beni? Difícil o diálogo aqui. Tá difícil hoje. Tá difícil. O bendito Vamos remédio. agora. Hoje vai ser difícil. Agora nós vamos ouvir a sapiência. Pela milésima vez ele falou um negócio da lei. Fale, sapiência. As nuvens. Tem nuvem que às vezes está num lugar e às vezes está na outra. O senhor acha que ele tem frases decoradas? Mas, meu Deus, É que desde tu tá as 7 vendo da alguma manhã ele coisa está aqui decorada decorando. Agora eu vou dizer a das nuvens. As das nuvens. As nuvens aqui estão às vezes e aqui estão E às aquela do devido processo legal? E tudo tem que ter o devido processo legal, porque senão o Beni Olha, eu entra queria na que jogada. vocês fossem para a Rússia comunista, para aprender o que não é, o que Viu? é. Viu Falta onde de ele processo gosta? legal. Viu? A Viu? Rússia comunista É lá pode. que ele gosta. É lá que ele gosta. Olha, rezem para que o país jamais deixe de obedecer à lei. Rezem para que o império da lei jamais seja derrubado. Ô, professor, Eu estou aqui ao lado de dois causídicos, meu amigo. Abraço. Puxando o professor. saco. Não adianta puxar. O Eric está de olho no senhor. Não quero conversa com o Eric, não. Beni, seu destaque, por favor. Sem provocações, seu Beni. coisa séria. Coisa séria. Um alerta para os motoristas de Porto Velho. A prefeitura, junto com a Centran, já começa a instalar os radares nos cruzamentos onde existem semáforos na cidade de Porto Velho. E parece que aí a informação que no máximo 30 dias estará funcionando. E esses radares vão trabalhar fiscalizando o avanço de semáforos, parada na faixa de pedestres e limite de velocidades. Alguns locais que estão sendo instalados. Na zona central, a Avenida Amazonas com Chiquilito Erce, Raimundo Cantuária com Buenos Aires, Abunã com Brasília, Duque de Caxias, com Marechal Deodoro, Pinheiro Machado com Avenida Presidente Dutra, Avenida Prefeito Chiquilito Erce, Rio Madeira e Rio de Janeiro, e a 7 de setembro com Rafael Vaz e Silva. E temos outras nas zonas leste e sul da cidade. Agora, o que chama atenção aqui é um probleminha que eu gostaria de ouvir os amigos, que está pegando, e a Centran parece que está se reunindo aí para resolver isso. Durante a madrugada, como é que vai fazer? Você vai ter que parar no semáforo vermelho? Ou vamos ter aquele amarelo intermitente, tá piscando? Ou você vai realmente parar e correr o risco de ser assaltado?
é um assunto que está... Alguém aí pode emitir um ponto de vista, por favor? Ou vamos deixar eu falando sozinho? Se eu sou... Calma. Não, ele nem discutir agora terminou já? de falar. Não é o- Ele não é pra terminou falar de agora falar. já? Eu aqui não tomei o remédio, não é você não. E ele que tá, olha Peraí, só. se fosse eu que Professor, o senhor é trouxesse, uma moça se perto fosse eu que fosse trazer esse destaque, eu teria ligado para a Centrã e já viria com a informação. Alô, Centrão? Alô, Centrã, como é que é de Olha, noite? Tá, já traria aqui a Esse resposta. programa tem bobo para tudo. Não se assustem, não. Eu Vamos lá. fiquei assustado que perto do Benil o professor é uma moça. É papai, uma gentileza. É um gentleman. Não é só perto do Benino, depois eu quero te contar umas coisinhas. Gente, hoje a nossa produção tá com quem? Com a Deane? Deane, Olha, mostra a Deane ali. toda colorida. A Lívia tá ali morrendo de rir também. A Lívia tá olhando como é que não se faz um programa de televisão. Na verdade, ela veio aqui para desaprender. A Lívia, que faz tão bem, né? É estágio. O Balanço Geral Manhã, lá quando o Cleves que se cuide, né? Não, o Clécio. Agora- O Cleves que abre o olho. Os senhores perceberam que ninguém deu bola para o meu destaque. Dá licença. Não faço não. Mas quando eles vêm aqui para falar do Chan Chin Chung, para falar do Che Guevara, para falar do Max, esse negócio. A coisa aqui inflama. O senhor só não é mais injusto porque não é maior. Se eu tivesse mais meio centímetro de altura, o senhor era mais injusto. É absolutamente. Eu estou aqui, boquiaberto, diante do seu destaque. Então fale do destaque do Beni, que não trouxe a resposta. Falarei, presidente. Aí, Data máxima lá vem, vênia de Vossa lá vem. Excelência e dos que o acompanham. Beni, a sua pergunta, eu não posso provar, mas quando você começou a falar, eu escrevi aqui. Após as 23 horas, eu vou ter uma interrogação. Eu está aqui, é prova, a mão levantada. É. Por quê? Porque é exatamente isso. Não basta fazer o regramento. O regramento é necessário? Sim, mas é necessário que você saiba aplicar esse regramento com base na realidade. Quer dizer, que é justo que eu pare e tome uma multa num cruzamento para não receber para não ser assaltado, ou eu tenho o direito de ser assaltado sem reclamar. Ou seja, não é uma hipocrisia, é uma falta de juízo geral. Nós acabamos de chegar à conclusão que nós não temos a resposta e o senhor já está xingando. Eu já estou xingando. Por quê? Mas e se for do jeito que o senhor imagina que tenha que ser? Senhor Everton Leone, presidente querido amado, não tem uma linha sobre isso em nenhum lugar da imprensa. Eu tive o cuidado de olhar. Não, a imprensa, parei um pouquinho. Não tem nada de nenhum lugar da imprensa. Nenhum lugar. A imprensa somos nós. Não. Nós é que temos que ter a resposta. Cadê o release? Eu quero ver o release. Cadê o release? Tem algum release para dar para algum lugar? Xingando. Não foi, rapaz. De repente o release está ali na redação da TV. Olha, nós somos a empresa... O senhor devia preocupar com o que o senhor está falando. Nós somos a empresa mais consciente do seu papel de bem informar ao povo. O senhor é o presidente de um grupo responsável. Mas não sabe como é que vai funcionar o radar à meia-noite. Cadê o release que fala como é que vai ser? O senhor Beni está certo. Eu só não levanto aqui para Agora, o que me deixa pasmo... Da ausência do remédio. O que me deixa pasmo é o Everton falar o que ele está falando aí. Não, eu nem ligo. Quando a própria Centrã está dizendo que vai se reunir para tratar sobre o assunto. Então, não tem resposta, o senhor não Everton trouxe Leone. uma linha sobre isso. O senhor não trouxe uma linha no seu destaque. Mas ele falou isso aí. Ele não ouviu, ele não ouviu. É isso? Olha, você está dormindo. É uma injustiça. Nós estamos vivendo num país de maluco. Maluco mesmo. Dirigido por maluco. E cheio de maluco. Não foi o senhor que disse que botou eles lá? Hã? Mas Não foi o senhor que disse que botou eles lá? Mas eu botei para fazer certo, não é para fazer errado. Hein, professor? Ah, então se arrependeu também? Rapaz, eu não me arrependo de nada, mas eu observo. Se eu contrato uma pessoa para pintar uma parede, eu quero que ela pinte a parede certo. Não é pintar a parede do jeito que ela acha. Mas agora o senhor tem que estar longe do pintor, porque ele não vai conseguir se concentrar, porque o senhor não fecha essa matraca. Olha, vai pegar um pincel e pintar. Inferniza, nenhum pintor quer pintar a casa dele. Agora, porque ele fica o dia inteiro no ouvido do pintor. Não é assim.
Nunca você teve tão certo assim. Parabéns, Muito Benigno obrigado. Andrade. Muito obrigado. Parabéns. Como é que é o nome todo dele, que eu não sei? Benigno. Benigno de Oliveira Benigno Andrade. de Oliveira Andrade. Parabéns, senhor Benigno de Oliveira Andrade. Muito O senhor não quer ir obrigado. para Centrão, não? Ô, Dá uma por beijinho favor, eu gostaria de quem ficou com a responsabilidade de trazer o remédio do professor, que o faça logo, por favor, porque isso não vai acabar bem. Estão ligando Eu, para ele eu, tô, aqui, ó. eu tô tão ligando pra mim agora. suplicando que venha rápido com o remedinho do professor. Estão ligando para mim. Peraí. Deve ser. É um remédio. Beni, sobre o seu destaque, não é que ninguém deu bola. Eu particularmente, eu prestei bastante atenção Parabéns, e Eric. até agradeço a informação, porque era uma informação que eu desconhecia. Mas assim, você inicia o destaque falando que levará cerca de 30 dias para o término das instalações de Para começar a todos, funcionar. para o começar a sistema, funcionar. Então acho que Ele isso falou isso? falou. No começo do destaque Ele dele ele falou falou sobre tudo. isso. Ele falou até que a Centrão não sabe o que vai fazer à noite. Então, assim, eu acho que entre esse período da instalação do equipamento e o início da operação do equipamento, você bem falou no final que a Centran está se reunindo para decidir Ele o que, falou que vai isso? ser Ele falou isso? a Falou. partir da meia-noite. Então, assim, o meu ponto de vista é que seria de muito bom senso que eles decidissem pela a operação a partir de determinado horário do semáforo amarelo, intermitentemente ali, Exato. para que os motoristas não corram esse risco que a gente sabe que na madrugada todos nós corremos. Quanto tempo o Beni falou? Porque ele falou tanta coisa Falou. naquele tempinho só. É que o senhor está dormindo. Ele tá tá não, O senhor não acordou ainda Não, para o não. programa. Por favor. Agora, Não, porque tanta informação que, É audição, que ele disse que eu Benigno, não, é audição. não dá para falar tudo isso naquele tempinho que ele É falou. que ele juntou as palavras muito assim. Eu quero... Eric, parabéns. Eu achei a sua intervenção tá maravilhosa. beleza do céu. Entretanto, porém, contudo, todavia, não obstante, é o seguinte. Planejamento não é a última fase. Planejamento é a primeira fase. Qualquer administrador sabe disso. Planejamento é a primeira, não é a última. Quem não planeja é planejado. Quem não dirige é dirigido. Então eu só continuo cobrando o planejamento das ações necessárias para a implementação do controle de sinal. Desculpa, Érica, parabéns. E as viu? nuvens, De o que tem que ver com isso? Ah, Porque o ouvinte aqui vai tomar multa de madrugada se ninguém tomar providência. Eu vou planejar, daqui a pouco eu vejo. Você sabe o que é? Daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco eu vejo, não dá certo. Olha, o Desculpa aí. Vanderlei Azevedo está dizendo assim, ó. Ao destaque do Beni, tem que obedecer às regras da Centran e responsabilizar a prefeitura e o Estado pela segurança. É verdade. Mas tem uma coisa Ele que... não está errado. Tem uma Não, co- não está errado, mas também não. Isso aí é o tipo do. Desculpa, a gente chama isso, eu chamo isso de coitus angelorum. Mas o Everton, salvo Peraí, vamos ver, engano, deixa ele explicar o que é esse palavrão que ele disse. Sexo de anjo. Não faz filho, não faz nada. Isso aí tem que fazer a lei, tem que fiscalizar. Mas ninguém nem faz a lei, nem fiscaliza, nem planeja. Portanto, esse filho não vai nascer. Tem uma Por outra isso é que a gente questão. chama de coitus angelorum. A gente está discutindo exatamente o sexo dos anjos. Sexo dos anjos. Perdendo tempo para nada. Mas tem uma outra coisa que eu quero acrescentar e que não é sexo do Ó, o Joaci está dizendo que nós estamos perdendo o nosso tempo. Eu lamento ouvir isso de um causídico, respeitado, Não, eu tô admirado. falando sério, porque há quanto Tem que tempo- ouvir isso de uma Não, pessoa tão competente. Beni, não porque você trouxe o Não, destaque, não é não. isso. É porque as autoridades não vão fazer. não vão fazer. A Centran é o quê? É uma máquina de fazer dinheiro. Quer dizer, Multa. então, se eles não vão fazer, não é para discutir. Não, mas é não. porque... Deixa do jeito que A está. gente- O que eu quero dizer, máquina de É fazer dinheiro em qual inutilidade. sentido? É mais multa do que tem a questão didática, né? A gente passa de madrugada os sinais de fato, tem que ter aquela intermitência, mas não tem. Passa, eu não sei se estão dando multa. Eu não vi nenhuma lei, nada municipal que exonere o À cidadão. noite, a minha experiência própria, e eu quando vejo, eu que sou um homem da noite, né? Geralmente eu estou 2, 3 horas da manhã rodando pela cidade, Gostei de saber isso. retornando para casa, enfim. Lógico. E aí eu vejo o sinal vermelho, Vermelho.
Não vem ninguém, eu passo. Então. Não chegou até hoje nenhuma multa para mim. A gente não sabe agora o que vai Pois acontecer. Não, Porque não tem regramento. Estou falando daqui para Mas trás. tá, Sim, sim. mas Inclusive, não, daqui para frente não- eu vou deixar de ser um notívago. não chegou Já porque, prometi. porque antes não tinha esses sensores, agora foi instalado. Por Mas favor. olha, mas olha só, o professor está se contradizendo com o Toma ali. próprio, com o próprio primeiro destaque dele, quando ele diz que o problema não é a lei, é o cumprimento dela. Não é que não existe um regramento, existe uma lei de trânsito. A Centran está dizendo o seguinte: É. está realizando os estudos para ver qual a melhor forma de resolver essa questão. Alguns estados usam semáforo intermitente durante a madrugada. E outros... Explica o que é intermitente para o Aquele que fica telespectador. piscando. Tchac, 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 na Passa buchaca. todo mundo. Tchac, faz tchac. todo mundo. Mas tem que ter atenção para passar. Exato. E outros que suspendem as penalidades após a aplicação. Essa última aqui eu Isso é- duvido que vai Duvido, devolver é alguma exatamente isso. Foi E é nesse sentido que eu difícil falei. chegar a essa conclusão. Esse Leva 30 pacote- dias. Esse 30 pacote- dias Não, para parei um chegar a essa pouquinho. conclusão. Se chegar uma multa para mim, 3 horas da manhã, Você pode recorrer. eu vou recorrer porque tá no livrinho aí, tá deve ter uma portaria que eles vão emitir, que vai dizer que depois, vamos dizer, das 11 da noite, ninguém mais é Tá multado. perfeito. O nosso isso também problema não tem é problema. a tempestividade que acontece. Olha, O que eu vocês acho estão errado colocando é isso. tanto problema nisso que eu acho que a Centran tinha que desistir desse negócio. Para que gastar esse dinheiro todo para ouvir toda essa churumela aqui? Isso mesmo. Tem coisa pior ainda, É. tem coisa pior. Os mais jovens não lembram do prefeito Carlinhos Camurça. Eu lembro. Pois é, eu lembro que sou amigo dele, gosto dele e jovem. acho que ele fez um bom governo. Uma das coisas que o Carlinhos Camurça fez nessa cidade foi colocar as coisas que agora, 20 e poucos anos depois, vão ser colocadas. E a justiça A lombada cancelou todos os projetos que já estavam funcionando na cidade. Era lombada eletrônica? E também era controle de velocidade, controle de... Enfim, todos Nem os tinha controles isso de naquele trânsito. tempo, Sérgio. Tinha, sim, senhor. Tinha nem E carro, aí, as meu pessoas- amigo, aí o que aconteceu? Alguém disse que houve superfaturamento nas obras, naquele negócio. Nunca foi provado nada, ninguém foi condenado por nada e nós ficamos atrasados 20 e poucos anos no nosso trânsito por causa disso. E por isso que está essa baderna que agora estão tentando organizar. E essa discussão está parecendo a discussão de quando mudaram o trânsito na Calama, né? Foi aquela choradeira durante quase um mês e depois o resultado foi Que o positivo. Beni- E é o Beni positivo, é não positivo. gostou. Ele ficou Não, indignado. foi o primeiro a Foi. protestar. Ele chegou a pintar coisa na faixa na rua, lá dizendo contra isso. Baseado em que os senhores acham que eu tenho obrigação de concordar com tudo que fazem? Não. Onde vocês arrumaram isso? Não, as coisas inteligentes, se o senhor não concordar com as coisas inteligentes, o senhor vai concordar eu com sou o quê? obrigado a concordar com tudo que fazem aqui porque eles acham certo. Não, senhor. Eu não posso achar Olha, errado. quero, inclusive, que é quero isso? aproveitar e parabenizar a prefeitura pela mudança do trânsito da Calama, que está fluindo, que é uma maravilha. Parabéns aí. Parabéns à própria Calama. Everton, Meu eu Deus posso do trazer céu. um destaque. Tá lama e sem lama também. Um destaque incidente sobre o destaque do Beni, que tem a ver com leis. Que coisa maravilhosa. Vamos lá. A gente está no início do ano, IPTU, e aí cada contribuinte também tem o IPVA a partir da data número da placa, o final da placa. Então, janeiro 1, fevereiro 2 e assim sucessivamente. Se o cliente, né, o contribuinte, for agora aí no site do Detran e vai direcionar para a Cefim, quando for pagar o licenciamento, a taxa de bombeiro, quando formos ao site da Cefim, você parcela única e exclusivamente em até 3 vezes o IPVA. Todavia, você contribuinte, olha, isso ninguém fala. Tem uma lei, a Lei 5.515 de 2022, do deputado Alan Queiroz, Sérgio, que determina o parcelamento do IPVA até 5 vezes. 5 vezes. Não é só 3.
E o contribuinte não tem essa opção agora no site da Cefim para fazer. Ó, isso Legal. sim é um destaque. E aí, Parabéns, o doutor que Joacir. você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com a Cefim, mandar um e-mail dizendo, eu sou o cidadão proprietário do veículo tal e quero usufruir do benefício da Lei 5.515. Eu, essa semana, mandei. Estou sem resposta até agora. E meu carro é final 5, então final 4. Então eu falei, eu vou pagar no final de janeiro, não vou poder pagar mais 5, porque ele já vai vencer no mês 4. Mas já aumenta mais uma parcela. Ou seja, venceu o mês de janeiro, ninguém me respondeu. Eu vou novamente acionar agora a ouvidoria. Mas, Estado de Rondônia, diretor Léo Moraes, vamos colocar essa lei para funcionar. A lei está em vigência, não é inconstitucional, não houve nenhum tipo de qualquer insurgência. E aqui diz, os créditos tributários relativos ao IPVA, vencidos e não vencidos, não inscritos em dívida ativa, poderão ser parcelados em até 5 parcelas mensais iguais e sucessivas. Cefim, por que só coloca 3? É uma pergunta interessante. Esquisito, né? Ah, meu Deus. Isso Porque sim isso- é um assunto bom, doutor. É. Agora sim começou o programa, viu? Parabéns. E tem a ver com o destaque do Beni. Tem, Beni, parabéns, obrigado, Beni, porque também. é trânsito, enfim, você que Parabéns pro puxou Beni. esse fio da meada. Não, Muito não. obrigado pela valorização que tu deu aí. Foi só o Beni minha dar uma informação. cacetada nele que ele É, já se passou a mão apianou. no Beni. Apianou. É. Eu me associo. Como se adiantasse. Não, o Beni não tem. Beni é o bicho. Mas o destaque, ele foi o primeiro a reclamar da mudança Mas, gente, da parabéns. Calama. E o destaque do Sérgio Pires, o agronegócio, hein? Meu Deus. Hein, Sérgio? Está acontecendo uma verdadeira revolução na Europa. O que aconteceu ontem em Berlim... Mas aqui no Brasil tem um ensaio disso também. Mas ainda é embrionário, mas as coisas aqui vão piorar, vão para o mesmo caminho. Em Berlim ontem aconteceu um evento que assustou as autoridades. Tem mais de 2.000 policiais protegendo prédios públicos, enquanto as máquinas estão jogando esterco nos prédios públicos, esterco líquido, inclusive. É uma loucura o que está acontecendo, porque os produtores não aguentam mais, eles são bandidos. Tornados bandidos por uma minoria que diz que eles que são os culpados pelos problemas ambientais. Tá, mas eles devem estar sofrendo algum tipo de retaliação. Que retaliação sofrendo. é essa? Primeiro, fim do subsídio. Não tem mais subsídios. Eles não têm mais como concorrer com os produtos de outros países que mantêm os subsídios. E o segundo é novas taxações, mais imposto, mais tributos em cima da produção. Na Alemanha, o primeiro-ministro, o presidente, na Alemanha o presidente, ofereceu a eles algumas mudanças nessa lei maluca aí ambientais que eles não aceitaram. E vão parar a produção, estão em greve, inclusive, na França, na Bélgica, na Alemanha, na Holanda, em Portugal. São os países que eu me lembro agora. Ou seja, não é um país só que está havendo esse problema, é um pacote de países. Beni, na França, o que eles fizeram? Eles soltaram o gado no meio da cidade. Já pensou? Agora, isso aí... esculhambação? Joacir, porque é um cara sensato. Isso não acaba dando razão às autoridades do Brasil que pensam também assim? Dizendo, olha, se lá no primeiro mundo o pessoal pensa assim, por que nós não podemos pensar? Porque onde é que eu estou errado? Na verdade, o Sérgio tem razão, mas eu acho que merece um complemento, uma informação. Não é só por essa questão do agronegócio que os produtores rurais da comunidade europeia, da comunidade europeia estão irritados, enfim. Pô, eles não querem que o Mercosul entre na disputa pelo mercado europeu. Exatamente. E aí, por conta dessa situação que eles estão tocando o terror também, eu acho que muito mais, para que o Mercosul não possa negociar. Os agricultores, a agricultura, enfim... Porque o nosso produto é mais barato? Seria mais barato. Por quê? Né? Porque nós temos subsídios, nós temos
descontos. Mas, nós então, temos... mas aí o Sérgio jogou na lona o teu discurso. Não jogou, não. Porque isso é o que está... Eles estão sendo prejudicados de todas as formas. Não, né? mas eu quero saber a razão principal. O que eu ouvi foi isso. Eu não sei se eu li... Macron, por exemplo, o presidente da França, disse ao presidente Lula que não quer conversa nenhuma com o Brasil. Mas está aí a prova que não é isso o mais importante. Tanto que na França deixa eu terminar. Os protestos são os mais veementes possíveis. Deixa eu terminar. O Macron, o Brasil, há 20 anos, está tentando fazer um acordo comercial com a França. Para vender. Para vender produto exportar para lá. Não consegue. E agora o Macron disse assim, Lula, sinto muito, eu tenho que cuidar da minha casa. Você venda para quem você quiser, para mim eu não quero comprar. Então, professor... Mas é por questões, então, internas... Dinheiro. Da sobrevivência do produtor local. Então, eles querem... Então, o Macron está defendendo os produtores. O agronegócio da França. Mas o Sérgio trouxe uma outra... Mas é por isso que ele está... Em que país eu estou? Em que planeta eu estou? Olha só o raciocínio. O Macron está ao lado dos produtores rurais. E os caras estão invadindo Paris... jogando gado em cima das pessoas, jogando ovelha em cima das pessoas, jogando trator em cima das pessoas. Porque eles não querem... o Macron tá do lado deles, mas que raciocínio é esse? Sim, mas é isso que aconteceu, Sérgio. Mas eu não aí, o raciocínio... Eu não estou raciocinando. Eu estou pegando fato que está no jornal. Tu entendeu? Tu é o presidente do Brasil. Aí o agronegócio está contra ti, porque tu está a favor deles? Não, deixa eu ouvir o doutor Eric, por favor. Desde 2022 que a União Europeia já vem sinalizando, e aí aqui eu quero complementar o destaque do Sérgio, que na verdade a pauta que eles colocam como ambiental, ela é o argumento para os países europeus para boicotar o agro internacional, ou seja, o nosso agro. Por quê? Porque ao longo do tempo, o agro desses países europeus, eles passaram a perder mercado dentro da sua própria casa, visto o que o nosso agro brasileiro conseguiu de resultado nos últimos anos com as exportações. Então, o que acontece? Desde 2022, isso já está previsto para a COP27, uma discussão sobre como que eles vão impedir que esse mercado continue livre para o Brasil, para que os produtos brasileiros do nosso agro cheguem na Europa da forma como vem chegando com muita força. E a pauta e o argumento que eles utilizam para essa discussão e para esse debate é a questão ambiental. Então, por isso que entra no destaque do Sérgio essa questão de que é ambiental, mas na verdade é apenas uma desculpa que eles estão dando para fazer essas reivindicações. A gente tem que ver também quem é que está dando a notícia aqui no Brasil, né? Porque dependendo da tendência do veículo de comunicação, ela vai para o subsídio, ela vai para a questão da concorrência. Exatamente. Né? O ambiental. Depende aqui quem está noticiando. Eu assisti vídeos, Everton, de Portugal, da TV portuguesa. Eu assisti também uma matéria sobre Berlim, da CNN, que em nenhum momento fala que não é a questão ambiental. Eu não estou dizendo que não seja, estou dizendo que na mídia internacional que eu assisti não se toca nessas questões. Sabe qual que é o debate, Sérgio? Vou te explicar mais precisamente. Como que eles querem vetar isso? Onde que eles... que todos os países europeus... Só para ser justo, tem veículos que estão dando só a versão do Sérgio. Para a gente ser justo. Mas só para explicar tecnicamente por que desse argumento. Qual que é a ideia desses países para justificar o bloqueio do mercado internacional dentro da região deles ali? É exatamente a questão ambiental. Para o mundo, para a Europa, qual é o país que mais desmata, que mais tem crime ambiental? Brasil. É o Brasil. Então, eles estão usando desse artifício, estão querendo criar um dispositivo de que países que cometem, que têm o maior número de área desmatada, esses países vão ter uma retaliação para que esses produtos cheguem na Europa. Então, a justificativa deles é essa. Então, assim, se você tem uma área, você tem que ter ali uma certa limitação de área desmatada, por exemplo.
Se você não cumprir isso, você não pode fazer a exportação do teu produto para esses países. É nesse sentido que eles querem agir. Só para tirar uma dúvida, ou seja, tá, pode ir. Não, vai lá que depois eu respondo. Primeiro tu. Você tem conhecimento do potencial produtivo do agro europeu? Eles não têm capacidade para atender. E aí? Mas tem que fazer reserva de mercado. Exatamente. Fazer reserva de mercado. O meu raciocínio... Por exemplo, só pode importar tanto. Tanto, exatamente. exato. O meu raciocínio sobre isso, e por isso que eu dei a credibilidade ao que eu li, eu peguei a França como exemplo, vou repetir. O presidente da França não aceita a entrada de produtos estrangeiros em determinadas questões. Mas a França, muito antes de se falar nessas questões de Mercosul, a França, a produção de leite da França foi quase aniquilada por decisões do governo acerca de tributação, de corte de subsídios e outras coisas. Tanto que os produtores de leite da França estão levando seu gado para Paris, Beni, para jogar nas ruas. Aí eu penso, vamos ver a Alemanha. A Alemanha não está negociando com o Mercosul. Por que os produtores alemães estão fazendo toda essa alarde? Inclusive cometendo crime, jogando esterco líquido em cima de prédios públicos. E aí, entendeu, professor? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Tem uma situação, isso eu posso falar de... nós tivemos uma matéria no mestrado na Uninove São Paulo. Veio um professor francês, falar muito bem o espanhol, e a aula foi em espanhol. E ele dizia exatamente sobre essa globalização e tocou no ponto da União Europeia. E ele disse que há muito tempo, isso não é de hoje, há muito tempo, há essa rivalidade e nunca chega a um consenso, Serginho. E isso vem crescendo, e havia pressões de vários países, porque tem que ser unânime lá na União Europeia. Por exemplo, essa semana teve uma ajuda de 50 bilhões de euros para a Ucrânia, que foi aprovada pela União Europeia. A Hungria colocava um veto, e aí a Hungria retirou esse veto, e aí se pôde fazer a ajuda da União Europeia. E enfim, essas reivindicações, esse protesto que está havendo, é porque nessa semana a União Europeia se reuniu, também os líderes da União Europeia, para discutir essa questão, se vai aprovar ou não a entrada do Mercosul como um agente exterior para poder vender produtos agrícolas à União Europeia. Doutor Joaci, tudo isso aí tem alguma coisa a ver com a saída da Inglaterra do mercado do euro? Quer dizer... passa por isso, né? Mas aí eu não estou dizendo para o Serginho que ele está errado, porque eles estão vendo uma coisa, mas na verdade são vários fatores, entre eles a questão ambiental, a questão do país que mais desmata ou não, para se criar o que muito fala hoje, uma narrativa, e aí acaba vetando o Brasil ou vetando o Mercosul, não pela situação financeira, mas pela situação, eles não respeitam lá o meio ambiente, então vamos deixar do jeito que está. Mas é estranho que a Inglaterra, que está fora desse esquema, não tem protesto nenhum. E mais, a Inglaterra está negociando com o Brasil a importação de $1 bilhão de carne verde, inclusive aqui de Rondônia. Então é uma coisa muito complexa, a gente não sabe o que realmente está gerindo ou gerenciando essa A grande verdade é que alguém está perdendo dinheiro e por isso está acontecendo tudo isso. A Inglaterra sairia da zona do euro apenas por sair? Ela saiu porque a zona do euro causava prejuízo para ela. E ela não... Outra coisa, a ilha da Inglaterra, metade dela é outro país. É a Irlanda. Tem que dizer, a Inglaterra é um ovo. Então, é menor do que muitos estados brasileiros. Então, resumindo, a Inglaterra quer que o euro se dane.
Porque O ela não Reino faz parte Unido, dele. foi o Reino Unido que saiu É fora o ou só a Reino Inglaterra? Só a Inglaterra. Mas da Inglaterra é um pedaço. A Irlanda do Norte é outra, a Irlanda é outra. E tem São mais 3 países, por isso que é chamada... Reino E a Unido. Escócia também, né? E a Escócia. Também. A Escócia também. Escócia. São outros países. Eu conheço gente que tem sangue escocês por causa do uísque, que gira no sangue, entendeu? Beni, Que nessa mesa tem. É como se você for aquela história da criação da moeda única no Mercosul. Quem que ia ser o maior prejudicado? O Brasil. Porque a maioria dos outros países eles estão quebrados. Então, a Inglaterra ela saiu exatamente por isso que o professor Peixoto falou. Não compensava para eles estar naquela... Não valia a pena. E do ponto de vista interno, a gente também tem que pensar o seguinte: eles não estão errados em apoiar, ainda que por vários fatores ali, por várias justificativas, mas eles não estão errados em apoiar o agricultor do país deles. É uma questão interna corporis que ninguém... mas a França tem que apoiar o Mercosul. Não tem. Ela tem que avaliar se de fato, né, entre os prós e os contras, se é bom ou não. Isso vai trazer um prejuízo. Uma questão de política também. Macron, acho que não pode ser mais candidato à reeleição, mas obviamente ele quer fazer o sucessor ou a sucessora. Então há uma questão de política também. Então acho que por vários aspectos isso não vai chegar num consenso. Os agricultores estão tocando esse terror e eles vão ter uma vitória, porque o Mercosul não vai entrar na União Europeia. E tem uma questão também, que o Parlamento Europeu, ele é supranacional. Ele não é de nenhum país. Ele vai decidir, inclusive, sobre isso. Porque a França, a economia da França, dentro da União Europeia, interessa a Alemanha. Por isso que a Alemanha... Os caras da Alemanha estão reclamando, o pessoal na Bélgica, lá na Espanha, em Portugal, porque todas as nações da União Europeia são afetadas e tem que decidir em conjunto. Então, mas aí seria interessante a gente saber quais os prós e contra, né, do Mercosul entrar na zona do euro. Os lavradores, os agricultores, eles estão entendendo o seguinte: eu vou ter uma concorrência desleal para mim. Então o governo, o agricultor europeu vai ter um problema. Ele não vai conseguir competir com o preço do Mercosul. Exatamente. Por então, quê, professor? Está comprando em euro e aqui sem conversa. 6 vezes a menos. Não tem E conversa. mais subsídios. O governo brasileiro dá subsídios para a produção, ainda dá. E a Europa está dizendo o seguinte: eu vou tirar o subsídio. É então, isso, já tirou. O desbalanceamento entre a oferta local, a lucratividade local e a lucratividade internacional é que impressiona o governo. O governo está para atender os outros, não é as pessoas para atender o governo. O lado bom de tudo isso é o seguinte: tanto os governos de lá quanto os governos de cá, e eu falo de todos do Mercosul, aprendem uma grande lição com isso. Os de lá, eles sentem no coração e nas atitudes do povo deles o que nós sentimos aqui quando eles nos pressionam a não produzir. À toa. E os nossos governos aprendem que amanhã pode acontecer aqui o que está acontecendo lá. É isso, Eric? Eu acho que é por aí É isso, também. Joci? É isso. Uma lição está deixando de tudo Para isso. todo mundo ficar atento, né? E de fato está causando uma polvorosa. A gente não vê a grande imprensa, sei lá, eu nessa semana não consegui acompanhar muito. Mas o Sérgio tem muita razão. Tem pouca repercussão a respeito de um assunto que interessa, sim, toda a América do Sul. Né? Então, isso é É importante. o Mercosul, não é o Brasil. É o Mercosul. No Supermercado Irmãos Gonçalves você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Não perca as promoções e ofertas especiais. Veja só. Vem para o nosso bloco. Vem para o bloco de ofertas do Irmãos Gonçalves. Carne bovina Frigon assim corte 17,98 kg. Melancia inteira 3,98 kg. Carne bovina Frigon contra filé vácuo linha todo dia 32,98 kg. Linguiça suína Nutribras 14,80 o quilo. Óleo de soja Concórdia Pet 900 ml 5,78. Só até segunda para todas as lojas. Bloco de ofertas do Irmãos Gonçalves. É um barato. Na loja e no site. Tá aí, Irmãos Gonçalves, sempre fazendo
o melhor para você. Hoje é sábado, hoje é dia de eu ir lá no Gonçalves. Tem uma foto aí, eu gostaria de chamar, na verdade é um banner, que o Detran está espalhando pela internet, pelas redes sociais. É uma campanha para esse carnaval. Então a gente está vendo aí, esse banner que o Detran está espalhando. Olha aí, ó. Se beber, não dirija. Nesse carnaval, o Detran te ajuda a voltar para casa. E tá aí o telefone. Ligue ou mande um WhatsApp, caso você estiver necessitando o socorro, ou falar com alguém, ou denunciar, né? Ou então o Detran te ajuda a voltar para casa. Vai lá e né? Eu tô curioso em saber de que forma. Vai ter uma van? O que é que vai acontecer? Tô curioso. Olha, só o fato das pessoas entenderem, eu entendi assim, só o fato das pessoas também entenderem que não deve... Sim, beber é impossível, né? Vai ter sempre gente bebendo. Mas não exagerar no álcool, o cara tá com muita chance de poder voltar para casa. Sim. Né? Agora, eu vou até ver se o Léo Moraes manda para mim um WhatsApp, Material, né? manda para mim uma explicação, né? Esse telefone é exatamente a função dele, qual é que é, né? Em que situação a gente pode usar esse telefone. Tem um texto ali no final que O que está dito ali embaixo? Está encoberto. Serviço disponível, aí tem dos blocos. Tem algo lê ali pra gente, Jossi. O que está escrito ali embaixo do número? Não, embaixo. Não dá para ler, né? Pois é. Mas enfim, Tá ali, ó. Ali, ó. O serviço disponível em dia de bloco. Mas era bom explicar direitinho como é que funciona. Claro que num banner desse a gente não pode estar tudo explicado, mas é importante a gente saber que o Detran está atento a isso. Legal. Parabenizar ao seu diretor-geral, Léo Moraes, por essa preocupação. Eu não lembro de outra ocasião, pelo menos nos últimos anos, do Detran preocupado com essa questão, especialmente no dia do Carnaval. Verdade. Então, muito legal aí, tá de parabéns o Detran. E o Detran, a gente já viu aí, tá mais próximo hoje da população e essa questão das multas, né, a redução das multas, a extinção de muitas multas, né, de taxas, especialmente taxas, né? Isso tem feito com que haja uma mudança na imagem de como as pessoas estão vendo o Detran. Vamos esperar que dê tudo certo. E por falar em Detran, Everton, falei aqui com o diretor, o ex-deputado Léo Moraes, e ele já me respondeu. O que não fizeram durante a semana, o diretor do Detran, Léo Moraes, me mandou um link, que é um link de fato diferente. Então, eu acho que essa situação é muito menos com o Detran e muito mais com a Cefim. Então, Cefim, vamos colocar um link, vamos explicar para o cidadão que ele tem direito de parcelar o seu IPVA não em 3 somente, mas em 5 parcelas. Isso ajuda. O cidadão está afogado, 2 parcelas a mais, sem dúvida alguma, isso ajuda na arrecadação, porque o camarada às vezes deixa de pagar o IPVA, porque em 3 parcelas vai ficar muito caro para ele. E aí acaba deixando o IPVA de lado. Então, seria importante, né, inclusive, eu até faço uma sugestão de uma pauta sobre isso aí, para ouvir, para deixar muito claro que, de fato, o cidadão em Rondônia... A Diane já está anotando. Tem direito a 5 parcelas do IPVA e não apenas 3, como está no site do Detran. Né? Então, isso é importante. Ele me mandou o link, eu já testei e, de fato, leva para lá e o IPVA acaba sendo parcelado em 5 vezes. Isso é importantíssimo. Eu quero perguntar... Obrigado, Léo Moraes. Queria perguntar ao Léo Moraes... Isso mostra que o Léo está nos assistindo. Está nos assistindo. Quero perguntar a ele, Léo, no caso de pessoas que esquecem de tomar o remedinho, tem algum tipo de socorro, não? Professor Peixoto.
Não, ele não está prestando que atenção esse no negócio programa. começou a falar Ele aqui está do nada. respondendo a uma pessoa ali no celular. Eu perguntei ao Léo Moraes se as pessoas que esquecem de tomar o remedinho também vão ser assistidas no carnaval. Vão ter que levar para casa. Eu acho que o Detran deve ficar de olho no bloco da melhor idade. Ah, é verdade. Porque lá estará o professor Peixoto e só Deus sabe o que pode acontecer. Tem uma coisa a propósito disso. Inclusive, eu ia até fazer o destaque meu por causa disso. Só que não deu tempo, tive que escolher um. Em relação a uma providência que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, 190, em relação às mulheres durante o Carnaval. Existe telefones, eu vou repetir depois ao longo da semana esses telefones. Telefones para que as mulheres possam usar, entre eles o 190, o 180 e, se eu não me engano, o 197, que é em relação à proteção das mulheres durante o Carnaval contra assédio. Então, eu acho que as mulheres merecem ser respeitadas, elas têm todo direito. Quem gosta de brincar, eu não gosto de brincar Carnaval. Agora tem um negócio. Tem que ter respeito. O Beni Andrade é sempre muito assediado no Carnaval também. Também. Tem alguma coisa que o proteja? Tem o 121, que é o homicídio. Meu Deus do céu. Eu já acho que é um 57, que é um engodo, um engano, é um golpe. Olha aqui, ó. O golpe é 171. 171. É o estelionato. Olha. Olha aqui, ó. Olha aqui o que está explicando o Léo Moraes. Ele que nos dá a honra de acompanhar o nosso programa. Ele diz que tem uma central de atendimento que filtra as informações, evidentemente, e comunica a equipe de rua para que possa transportar o interessado. Ou seja, o Léo foi educado, né? Possa transportar o bebum, bêbado, né? Para que ele não use o próprio carro estando alcoolizado. Tá perfeito. Olha que legal parabéns, isso. Parabéns. Inteligente do... eu nunca tinha visto isso. Não, o Léo Moraes só está uma escutando. pergunta. Agora eu vou me soltar no carnaval. Só uma pergunta Vai, agora depois aqui, por volta favor. Vai levar o bebum e o carro do bebum fica onde? Não, fica onde o cara deixa lá, eu acho. Estacionado. É O uma bebum boa vai ter que pergunta. no outro dia Boa buscar pergunta. o carro. Eu vou de Uber pro carnaval, né? Para não ter problema. Olha E quem tá volto falando. de Detran. Detran. Vou para casa de Detran. Eu acho o seguinte, eu acho que nesse particular, eu queria elogiar. Eu não sei de quem é a ideia, não sei se é do Léo Moraes ou não sei. Você acha que o Léo não tem capacidade Não, de eu ter acho essa que ele tem ideia? capacidade. Às vezes ele não usa a capacidade que ele tem, mas ele tem. Professor, para com isso. Ô, Deixa de ser professor. mal educado. O cara senta lá no sofá, na frente da TV, e o senhor Léo, maltrata ele. Presta atenção no serviço. Vou lhe falar. Professor, por favor. Presta atenção. Eu fiz a Isto- pergunta. Eu fiz a pergunta do carro, porque eu imaginei, pega o bebum, bota na van e leva ele para casa. E o carro dele vai ser guinchado para o pátio do Acho que não, Detrã ou não? O carro dele não está o carro dele não está errado, não tem que Está estacionado. Mas eu acho o seguinte, eu acho que... Não sei. esse É por isso que o tipo Léo de- fala que vai ser avaliado na central a situação para que possa ser, né? O Léo está dizendo aqui que com isso minimizamos consideravelmente os riscos de acidentes durante o carnaval. O João Paulo II agradece também, isso. né? Eu ia elogiar O exatamente desse jeito. Eu socorro. imaginei que O senhor fosse. está sempre pegando a minha ideiazinha, né? Mas ideia não, rapaz. Engraçado, eu imaginei que era o senhor isso. sempre chega atrasado, professor. Léo, é difícil, Léo. É difícil trabalhar aqui. Um abraço, Léo. Olha aqui, olha aqui, ó. O carro a pessoa vai buscar no outro dia, se ele lembrar onde deixou o carro. E se lembrar Claro que tem carro. Esse lembrar é meu. Mas o Léo, Rapaz, aqui ninguém temos que tem pena. evitar o indivíduo dirigir bêbado e fazer porcaria. O Léo não verdade. falou porcaria, falou uma outra coisa, mas é mais ou menos isso. Mas é porcaria. É porcaria começada com M. Parabéns, Léo Moraes. O Léo podia vir um dia aqui no programa, né? São várias seria ações, ótimo. né? Tem Teve redução muita de coisa taxas, do né? Detran. Parabéns, muita Léo. coisa. Legal. Vamos legal. marcar, quem sabe, sábado que vem, Léo, para chegar aqui com a gente no Papo de Vem no Redação. lugar do professor. Mas Não, o Benny não fica vem. essa sugestão. Detran e Cefim, avise o cidadão que pode parcelar em 5 vezes o IPVA. Isso é importante. A gente está falando aqui em carnaval e, evidentemente, na cachaça, né? Aquela coisa toda. A gente não pode se esquecer também do banco de sangue, né? É legal isso mesmo. Boa, Que Beninha. nesse período
A coisa é complicada. Eu preciso chamar um intervalo e vou chamar. Nada irá me impedir de chamar o comercial Você é um agora. homem determinado. Eu chamo e me garanto. Intervalo, por favor. Determinado. Ele é uma pessoa assertiva. Olha aqui, gente. Eu recebi aqui um áudio do Léo. A gente, quando abre o áudio, depois não dá mais. Ele morre. Mas quem ligou para mim aqui ainda, agora no intervalo, foi a Junaia Freitas, que é diretora da Escola Pública de Trânsito. E ela está dizendo o seguinte, que essa operação foi idealizada pelo diretor-geral Léo Moraes. Que o pessoal do Detran, da escola do Detran, Corpo de Bombeiros, estão lá presentes nos dias de carnaval. Estarão presentes nos dias de carnaval, nas noites de carnaval. As pessoas ligam para esse número, e depois, durante a semana, nós vamos também procurar a Junaia, procurar o Léo Moraes para eles falarem mais sobre isso. E o que vai acontecer? A pessoa liga para o número que nós divulgamos. Pode mostrar aí o banner, por favor, Daiane. A Daiane já voltou, que a Daiane tinha ido na casinha, né? O meu chá, Dona Maria. Tá aqui, desculpa. Que vergonha. Olha, quase que ocorreu uma demissão aqui, sem justa causa. Mas então é o seguinte, pode mostrar o banner do Detran aí, por favor? Então é o seguinte, as pessoas lá, o cara que está embriagado, né, tomou demais, está com o teor alcoólico acima do aceitável, ele vai ligar para esse número 99243-2888. A equipe lá que recebe a ligação vai fazer a filtragem. Até porque ontem ocorreram alguns trotes. E eles tiveram algumas dificuldades em função disso. Mas aí o que acontece? Eles checando que a coisa é verídica, eles procuram uma pessoa, localizam o cidadão ou a cidadã que ligou, e eles conduzem no carro oficial, no carro do Detran, conduzem até a casa, e vai alguém conduzindo o veículo da pessoa. Então é entrega total. Legal. Certo? É frete total. CIF. Fica ninguém para trás, né? Então esse é o trabalho que tá fazendo aí o Detran nesse projeto aí idealizado pelo Léo Moraes e que já está resolvendo o problema de muita gente. E o que é o objetivo? É acidente, principalmente, né? Sim. Porque a gente sabe que o número de acidentes, ele ocorre sempre em grande escala, especialmente nas noites de carnaval. E agora, com isso, se o cara bebeu, ele só vai para casa bêbado, dirigindo, se quiser. Perfeito? Então tá aí, parabéns ao Detran, fazendo esse belo trabalho aí, Everton, bem próximo da população. Sim? Posso fazer o papel do advogado do diabo aqui? Pode. Mas já tem gente dizendo, isso é um absurdo. Como é que o Detran vai gastar dinheiro público para levar um bebum, levar quem encheu a cara de manguaça para casa? Mas eu tenho a resposta na hora. Eu também tenho. Então, isso vai gerar um custo, obviamente, mas é bem mais barato do que uma vida que se perde. Do que pessoas que vão ficar aleijadas, vão ficar deficientes. O custo, olha... Enfim, de tudo, né? Eu vou dar só uma ideia. Se o Detran carregar 100 pessoas, é menos dinheiro gasto do que um quebrado no João Paulo II. UTI e tudo mais, né? Médicos, medicamento, o cara fica lá 60 dias no hospital. Então, por favor, gente, não vamos transformar esse programa de televisão em rede social. Isso aqui não é lugar para a gente fazer esse comentário para destruir, né? Podemos fazer um comentário para ajudar, para colaborar, até para criticar, mas tem que ter bom senso, né? E que as pessoas também, né? Tu tem um bom senso, porque, por exemplo, está sendo divulgado esse serviço. Parabéns novamente aqui ao Léo Moraes, a equipe do Detran. Mas que as pessoas também tenham um bom senso de não achar que porque tem um serviço
vai dar o direito, eu tenho um serviço, então eu vou pro carnaval de carro e depois eu ligo pro Detran e ele me leva em casa. Aí é abuso, né? Aí é abuso. Perfeito, Eric. Gente, eu tenho uns recadinhos aqui, só para dar vazão a eles, depois nós voltamos à nossa conversa aqui. Tem uma foto, tem 2 fotos que eu quero mostrar. Mostra, por favor, aí, a primeira foto, qualquer uma delas aí que tu achares melhor, Daiane. Por favor. Vamos, eu quero comentar, agradecer. Olha, essa é a nossa querida amiga Eunice Queiroz, prima do nosso querido Joacim. Tia. É tia? Foi casada com um tio meu, sim. Ah, tá. Então a Eunice Queiroz, minha querida amiga, desde os tempos lá da prefeitura, eu acho que era CEMUSP naquele tempo, em que a Eunice trabalhava, não sei se ela está ainda, é jovem ainda, deve estar trabalhando lá ainda. Não, aposentou. Aposentou. Aposentou porque quis. Né, Eunice? Um beijo para você, minha querida. Obrigado pelo carinho. Tem uma segunda foto aqui que eu quero também mostrar para vocês. Olha lá, ó. Tem 3 aparelhos de televisão, tem 3 televisores, 2 nesta academia, nesse momento, ligadas no papo de redação. Lá na Smart Fit, a Natana que mandou para mim essa foto, então que demonstra que nós somos líderes de audiência lá dentro da Smart Fit. 2-1 para nós. Que maravilha, né? Muito obrigado a vocês aí que nos prestigiam na Smart Fit. Senhor Sérgio Pires, já vi que o professor não dividiu o Gardenal com o senhor Everton Leone. É o Pedro Paulo. Tá bom, Pedro Paulo. Pedro Paulo, que também é telespectador assíduo do SIC News. Muito obrigado a ele. Toda forma de manifestação é lícita. Agora, quebra, não pode, meu garoto. É o Souza Sidney que está falando. Quem disse aqui que Não, que eu podia? falei do quebra-quebra na Europa. Não, lá não é quebra-quebra, é crime contra prédios públicos, principalmente. Mas é crime, né? É crime. Tá. Bom dia! Vamos levar o professor para esses painéis, fazer uns hambúrgueres. Será que vai dar certo? Acho que ele é muito velha, carne, já não é própria para consumo. Parece um frango de granja. É o Neves que está falando e dando a opinião dele, professor. É sobre o Soylent Green, professor. Neves, sugestão para hoje, um sábado, derreta. Eu ia dizer isso. Hein, professor? O senhor nem para carne do Soylent Green, hein? Ele está dizendo, o Neves é que está dizendo. Boa tarde para todos os dinos. Dessa vez até o senhor de rosa, que é esquerdista. Que não é rosa. Pergunta ao Eric e o Joacim o que acharam do STF permitir que o homem mais honesto do mundo escolhesse quais os juízes iriam julgar o Sérgio Moro. O Julian está falando isso. É fake. O que ele está dizendo? Está dizendo que o presidente Lula é que vai escolher os juízes que vão julgar o Sérgio Moro. Não é verdade. Podia explicar isso, Everton? Isso, Sim. na verdade, é quem determina a escolha é a Constituição, artigo 118 da Constituição. Meu processo para juiz eleitoral aqui do TRE Rondônia foi assim. Eu fui escolhido de 3 que tem lá na lista, o presidente, na época, presidente da República, me nomeou e depois me renomeou para juiz eleitoral. Então, faz parte do jogo. Essa história de que ele tá escolhendo, se ele não fosse ele, quem seria? Então, acho que é uma situação que em tudo as pessoas veem questão de que está errado. Quem é que vai julgar o Moro? O TRE Paraná. Não é só um juiz, são 7 juízes. São 7, dos 7, 3, né? Isso. Vão ser escolhidos para analisar. Na verdade, caso. 2, né? Que 2. vão ser escolhidos, que são os 2 advogados. Aí tem mais 2 juízes de direito. Qual é a sua expectativa para isso? O resultado? Vai ser cassado. Vai ser cassado. 4-3. Eric. Ou 5-2. Qual é o resultado? Eu tô com o Joacim. Vai ser cassado. Professor Peixoto. Eu acho que ele vai ser cassado. Sérgio Pires. Nenhuma dúvida, vai ser cassado. Beni Andrade. Já está cassado. Mas foi adiado, tá? O processo dele queria a pauta agora dia 10. Como a corte não está completa, o novo presidente do TRE suspendeu, tirou da pauta, considerando que precisa, enfim, ser provido 2 cargos para poder... Como é que vocês dizem que ele vai ser cassado se vocês não tiveram acesso aos autos? Eu tive. Os autos são publicados em tudo que é lugar. Inclusive o motivo.
é pela situação que nós nos encontramos. Não é novidade o que estão fazendo ou o que vão fazer. Mas, Beni, Nós estamos correndo o risco disso, sim. Mas, Beni, nesse caso específico do Sérgio Moro, não é só por conta da situação. De fato, existe ali robustas comprovações de que ele cometeu o que está sendo colocado em julgamento. Concordo. Infelizmente. Uma pergunta, Joaci. Como é que um juiz que julgou durante tantos anos tantas pessoas em cima da lei não cumpriu a lei? Na lei pero não mútil, né? Vamos ser bem... Como assim? Eu sempre disse, ele não seguia a lei. Ele fazia, Não, mas tinha um código eu não dele estou falando, próprio, eu não né? estou falando da Lava Jato. Será que antes também não seguia a lei? Várias situações. Não, Ele foi um mau juiz, então? Eu não posso dizer mau juiz, Uai. mas segundo a interpretação que ele dava, geralmente era caçada nos tribunais superiores. Mas, doutor Joaci, pelo amor de Deus, ir contra essa operação aí que foi feita no Brasil, Lava Jato. a Lava Jato. Ir contra a Lava Jato ficou parecendo que estavam lutando com uma superpotência bélica, velho. Exatamente. Vai mexer com aquilo ali? Eu acho que ele teve muita coragem. Eu sempre digo, não só ele, já tem um caso também da juíza Selma Arruda, senadora que foi cassada pelo Mato Grosso, eleita em 2018. Ela foi cassada e abriu um precedente que muito provavelmente será o mesmo que vai cair o Sérgio Moro. Gasto excessivo na pré-campanha. Sérgio Moro, ele gastou milhões de reais como pré-candidato do Podemos. É bom que o telespectador lembre disso. Logo em seguida, pertinho ali, já nos estertores da data para se filiar a um partido político, ele foi para a União Brasil. E tudo aquilo que o Podemos investiu na pré-campanha dele da presidência, que foram alguns milhões de reais, o cidadão brasileiro, eu e você, pagamos à toa. Então é isso que o PL lá do Paraná está dizendo, ele gastou dinheiro público de forma indevida, de forma excessiva, e ele não podia ter gasto da forma que gastou. Não podia ter. Um cara com a formação dele não podia ter. Então, no caso dele, eu acho que sim. Mas... O senhor acha que foi burrice ou foi uma fé dele? Eu acho que foi uma falta de orientação. Apesar de... Eu conheço o advogado dele, é meu amigo, o Gustavo, e a gente precisa entender que ele, dentro daquilo que ele pode fazer... Eu até brinquei essa semana num grupo que a gente tem eleitoral nacional, que eu disse que a minha ideia é de que ele vai ser cassado. E aí o advogado dele até brincou com o Joaci, não sabia que você tinha essa visão de profeta e tal. Eu falei, não, é circunstâncias, amigo. Que vai... E teve mais gente que... Tem mais gente que falou a mesma coisa. Agora, ele está sendo bem defendido. No entanto, as provas, a circunstância, os fatos levam a que tenha uma posição. Por quê? E como é que vai ficar daqui para frente? Será que é racional que algum outro candidato também, perto de uma outra eleição, Everton, fique no partido, gaste milhões públicos desse partido e aí depois passa para outro partido? Então, acho que a gente precisa começar a racionalizar isso e respondendo a sua pergunta. Acho que, como é uma coisa que não está na norma, falou, não, isso aqui não está na norma ainda, dá para a gente fazer. E aí fez... correndo esse risco, e agora a Justiça Eleitoral vai analisar. Olha aqui, recadinho do Irã Galo. Grande Irã. Que está em Lisboa. Lisboa. Bom dia, meu irmão e presidente Everton Leone. Estou aqui na cidade do Porto. Não é Lisboa, não. Porto, em Portugal. Hoje já tive uma reunião na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que é considerada uma das melhores do mundo, da qual tenho a honra de participar como professor voluntário de bioética. Deixo um abraço fraterno aos Dinos, Beni, professor Peixoto, Joaci, Sérgio Pires. Acredito que o Eric esteja aí também. Em suma, a toda a equipe e um abraço especial à Dona Maria, com aquele cafezinho especial. Irã Galo. Dona Maria recebendo um alô da cidade do Porto. Nossa Senhora! Se o Irã for candidato, ela vota nele. Pronto. Se o Irã for candidato a Senado, ele não vai dar esse erro que o Sérgio Moro... Certamente não. O Kiko de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul,
irmão do Sérgio Pires. Oi. Boa tarde, Everton. Nosso Grêmio está muito ruim. Eu também acho, meu amigo, mas tá ganhando, tá bom. Tá pior, o Corinthians tá pior. O Inter tá pior. Vice-campeão brasileiro, né? Bom que se diga. O Rarim Freitas, boa tarde e abraço a todos. Boa esta do Detran, parabéns. Só que vai precisar de ônibus sanfonado para carregar todo mundo. Aí no final ele diz, é só brincadeira. Eu acho que não. Eu acho que o Léo Moraes precisa ajeitar um ônibus sanfonado para carregar todos os bebuns lá do carnaval. Muito bom. Edgar Francisco. Boa tarde, dinossauros. Estamos ligados aqui, Edgar e Cida. Hoje tô com o Sérgio Pires. O Brasil desmata para plantio de soja. Hoje aqui mesmo em Rondônia e o norte só vê soja e arroz, feijão ficando para trás. Para o preço do arroz não subir, o Bolsonaro estava importando. Lascou! É a palavra do Edgar Francisco. Deixa eu ver aqui. O Alexandre Porto, com aquelas 13 televisões ali, ele diz que nós temos 66,67 de audiência lá dentro da academia. Olha que legal. Para ser mais preciso. Muito bem. O Celso de Cacoal. Doutor Joaci, obrigado pela informação da lei. Gostaria de saber se existem outras leis para beneficiar a sociedade sem que a mesma não tenha a informação correta. O benefício de transporte estadual e interestadual dos deficientes idosos não é muito disponível para os mesmos. Verdade. Celso de Cacoal. Celso, pastor Celso, que tem uma deficiência visual, né? Falei com ele. E que vou lá em Cacoal, viu, Everton? Nasceu aqui essa ideia, a gente está gestando, enfim, acho que no mês de março a gente vai fazer uma palestra lá em Cacoal, a pedido e a convite do pastor Celso. De fato, pastor, não é só essa situação do Detran, vários outros benefícios que o cidadão tem e que não é divulgado. Essa questão da passagem realmente do idoso, tem muitos lugares que a pessoa chega, não tem mais, acabou. Então, mas para que dia? Então, às vezes, para o dia que não, a pessoa não dá para viajar, a minha sugestão é, insista, faça valer o seu direito, bata o pé, fala, eu preciso, eu quero, está na lei. Então, procure realmente porque reivindicar. Porque a gente só tem obrigação, direito, né, quando as pessoas, de fato, não querem divulgar. Linda Marinho está acompanhando a gente. Um beijo, minha querida Linda. Também te amo, minha amiga. Eu vi aqui o que diz a Iracema Mitoso. Um abraço especial para o Beni. Boa tarde para os queridos dinos. Everton, infelizmente, o atual ministro do FTS era advogado de um partido. Isso não é segredo. E hoje o nosso país está sendo julgado por essas pessoas. Enfim, eu tenho que ter um pouco de cuidado aqui, viu, Iracema? De qualquer maneira, um abraço aí para você e muito obrigado pelo carinho. Mas, Iracema, essa condenação só de bolsonaristas é apenas coincidência, não se preocupe, não. Ô, Everton, me permita dar um alô. O Lopes dizendo, parabéns, Everton, o programa tá show, muito produtivo. Beni. Quero mandar um alô, um abraço carinhoso para o casal José Francisco e Edna, lá no bairro do Tucuruvi, em São Paulo, acompanhando a gente. Olha que legal. E também para Eda, a Lilian, Elza e Paula, todas lá na Vila Prudente, acompanhando o nosso programa. Um abraço a todos. A Elza, a Graça Seabra está acompanhando a gente lá em Araçatuba, interior de São Paulo, aliás, nós estamos no YouTube, né? Eu sempre esqueço de falar isso. Eu falei no começo. Vocês podem divulgar aí também para os amigos, para os parentes, que nós estamos aqui no YouTube, coisa que o Joaci já o fez no início do programa, mas ninguém deu bola para ele. Foi verdade. Inclusive, meu pai lá em Rio Branco tá assistindo, Eu não reclamei porque viu? ninguém deu bola, viu? Eu fiquei... Como é que é, Eric? Inclusive, meu pai tá lá em Rio Branco assistindo e já fez uma correção ao professor Peixoto. Viu? Ele disse que não foi o governo do Rio que fez a proibição do uso dos celulares nas escolas, foi o prefeito. Prefeito. Mas ele ontem eu dei isso como destaque. Fake news para esse programa. Eu trouxe ontem no programa dos dinos, Se na não rádio, fosse a informação corretíssima.
dei o nome do prefeito, dei o nome da lei. Aí o cara se mete nos meus destaques, tá aí, né? O senhor destaca São Paulo, meu filho. Eu falei Rio de Janeiro. Não, foi destaque Rio de Janeiro. Foi ou não foi? Benito, aí outra coisa, Rio de Janeiro. Prefeito é governo, não? Prefeito é governo, não. Professor não enrola. Professor não enrola. Não é enrolar, não. Amado mestre. Não é enrolar, não. Só porque o pai do Eric é meu amigo, vai fazer. Não. O senhor falou o governo do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. O Rio de Janeiro fica no estado do Rio de Janeiro. Seja humilde e jogue a toalha, professor. Não espere isso. Não. Especialmente sem o remedinho. Sem o remedinho, então não tem nenhuma chance. De novo, eu rogo. Quem é que ficou de trazer o seu remédio? É o doutor Maurício. Doutor Maurício, traga o remédio dele aqui, por favor, e salve uma vida. Ele está de plantão. Por favor. Olá, um abraço aí, vai. Aliás, a Graça ontem cumprimentou, Beni, a Elza Aparecida, que esteve de aniversário ontem. Aniversário da Elza. Da Elzinha, beijo, minha querida. Saudade, viu? Parabéns. Uma outra informação, Everton, também de grande utilidade pública. O desconto de 10% no IPTU de Porto Velho, do município, foi prorrogado também até o dia 29 de fevereiro. Estamos no ano bissexto, portanto, esse mês de fevereiro é até o dia 29. Foi prorrogado o desconto. Quem não conseguiu pagar com desconto vai poder pagar ainda no mês de fevereiro. Eu só quero acrescentar, doutor, que o IPTU de Porto Velho é um dos grandes segredos da humanidade. O contribuinte não sabe qual o cálculo do seu IPTU, como é que ele foi chegado nesse cálculo, e não sabe nada. Não há transparência no IPTU de Porto Velho. Vanderlei Azevedo, o destaque do Sérgio, com tudo que impôs sobre o agronegócio, vai ficar inviável eles produzirem. Aí eles estão pedindo o cancelamento do acordo com o Mercosul. Isso é prevenção deles. Em todos os países adiantados, a prevenção vem em primeiro lugar. Olha só aqui, tem esse recado aqui para você, meu amigo, minha amiga. A Pemasa é a parceira de confiança para soluções automotivas. A Pemasa oferece serviços de alta qualidade para garantir o melhor para o veículo de cada cliente. Veja só esse recado. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Eita, que maravilha, hein? Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Tudo para o seu carro em um só lugar. Dona Odete está em Jaru nos acompanhando. Boa tarde, senhores dinos do Papo de Redação. Senhor Everton, está muito bom o programa, descontraído como sempre. Parabéns ao professor, falando sobre a proteção das mulheres. Bem colocado, professor. Obrigado. Isso é um espertalhão, rapaz. Não é espertalhão, não. É a pessoa sincera aqui. O abraço. Márcio Castro Rodrigues, boa tarde. Obrigado a todos que me parabenizaram, inclusive o meu irmão, amigos e você, Everton, também, que fez essa homenagem. Obrigado. Meu destaque é o doutor Joaci, que agora eu sei o porquê ele está em forma. Parabéns ao Léo Moraes por essa ideia genial, dizendo aqui o Márcio Castro Rodrigues. Estou assistindo pelo YouTube, aqui no Pamos, Candeias, Paraíso das Acácias. Olha que legal. Ele mandou um vídeo aqui, eu só estou vendo aqui a cara do Joaci. Vou mandar esse vídeo aí para cima. Daqui a pouquinho, eu não sei se pode mostrar o vídeo, mas na hora a gente descobre, tá? Se o vídeo pode ser mostrado na televisão. Mas na hora a gente vê, né? Então tá aí o vídeo, daqui a pouquinho eu já chamo. Ele mandou um vídeo, eu não sei o que tem nesse vídeo. Quero nem saber. Eu vi que tem a cara do Joaci. Tem uma mulher por ali também, mas não sei não. Olá, estou aqui ligadinho em vocês, parabéns pelo programa, sempre abordando assuntos de interesse da população. Sou fã do professor, é o Wilson de Vilhena. Eu também sou fã do professor, eu.
União Europeia versus Mercosul. Quem vencerá? José Maria Oliveira Batista, do Aeroclube, fã número 2. Boa tarde a todos. Colocaram uma enorme rotatória na entrada da Estrada da Penal. Diminuíram o espaço na pista e ficou complicado. O fluxo de veículos é intenso porque tem condomínios e uma academia de ginástica. Ontem quase sofri um acidente por causa dessa rotatória. Fui fechada na rotatória. Pelo amor de Deus, tirem essa rotatória, porque só atrapalha o trânsito. É a Magali que está falando. Essa gestão do Detran está de parabéns, muito atuante. Eduardo, do bairro Cidade do Lobo. Olha, gente, o Léo Moraes está com a bola cheia, hein? Olha só, rapaz. Deixa eu ver aqui. Olá, meus amigos dinos. Estou de plantão antenado na SIC TV. Esse programa é bom para mim, é bom para vocês. Sou o Josué, da cidade de Cacoal. Por que essa equipe é especial? Sou o seu fã, Everton Leone. Muito obrigado aí ao nosso querido telespectador que está acompanhando a gente. Muito obrigado mesmo. O Josué, lá de Cacoal. Gente, e como é que essa história aqui, acho que foi o Eric que trouxe, Executivo vai se aliar ao STF contra atos antidemocráticos? Eu não entendi como é que é o negócio. O Executivo se aliar ao STF. O STF não pode fazer campanha. Não. O STF tem que julgar. Exatamente. O STF não tem que se... pelo menos eu entendo assim. Eu não imagino, por exemplo, os desembargadores e juízes aqui de Rondônia saindo às ruas, gritando contra o comunismo, a favor da democracia. Os juízes têm que julgar lá os processos que chegam para eles. Eu não entendi. Quem é que trouxe esse destaque? Eu. O Eric. Isso. Você entendeu isso, Eric? Me explica já. Tu é advogado, pode me abrir a mente. Na verdade, isso faz parte de uma semana recheada de pronunciamentos atabalhados, né? Atravessados e essa semana foi o presidente Lula, em um dos seus discursos, das suas falas, falou que estava se aliando ali ao ministro Alexandre de Moraes para o fortalecimento da democracia e o cumprimento de que essa democracia cada vez mais se fortaleça e através dele, né, no STF, através do STF, eles estariam ali em conjunto trabalhando para que atos antidemocráticos não ocorressem nas próximas eleições. E o que me deixa assustado eu acho que eu acho que o lugar, assim, o governo deve se aliar, por exemplo, ao legislativo, com certeza, se aliar à população brasileira, chamar a população brasileira para denunciar os atos antidemocráticos que tiverem, pessoas tentando burlar as eleições, comprar as eleições, enfim, mexer nas urnas, essa coisa toda que sempre tem essa dúvida toda. Agora, chamar o judiciário para isso? Eric? É lamentável, né? Por isso que eu trouxe aqui esse tema para a gente debater. É algo que me assusta muito, porque, como eu falei, hoje nós vivemos um país com medo, né? Uma população com medo de reivindicar os seus direitos. E o mais assustador é que eles falam isso em público, né? Em público. Eles dão declarações sobre isso. Eu acompanhei vocês essa semana na rádio falando sobre as falas, né, do ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, falando sobre projeto de lei para tornar crimes de pequenos, vamos dizer assim, pequenos portes, crimes que fossem abrandados ali pela lei. O próprio presidente Lula falando em humanizar os pequenos crimes. E aí eu pergunto, o que seria humanizar um crime? O que seria isso? Enquanto na contramão vem tratar dessa situação. E isso pode ser pequeno para o cara lá, mas para o cara que sofreu, por exemplo, claro, o roubo do celular dele, claro, não é um pequeno crime, é o maior crime do mundo. O dano de quem sofre
pequeno crime que ele cita é grande Não demais. dá para mensurar. Não dá, é material, é dano moral, é psicológico. Só quem já foi assaltado sabe o que é a sensação de impotência que você tem naquele momento, de você não poder reagir, de você não poder fazer praticamente nada. Mas voltando para a questão dessa suposta aliança, que aqui eu estou trazendo o tema para o debate, me assusta porque o papel do STF não é esse. O papel do STF, como você bem falou, é julgar e defender a Constituição Federal como um todo. E aí o que me preocupa, de fato, é o que é o ato antidemocrático hoje no Brasil. É você tecer uma fala mal colocada, é você opinar, tecer uma opinião assim, ainda que de forma um pouco elevada, mas é uma opinião. Isso vai ser tratado como um ato antidemocrático? Você, de repente, reivindicar, fazer uma reunião com os amigos e levar para as ruas aquela reivindicação, vai ser considerado um ato antidemocrático? Quem é que mais gostaria de falar sobre isso? Eu só quero assinar embaixo do destaque do Eric e dizer que nós, brasileiros, estamos sim correndo risco. Mas ainda temos como resolver as coisas com uma verdadeira democracia. A hora que o nosso legislativo começar a entender o seu papel vital para o país, aí nós vamos ter a plena democracia. Até lá nós vamos ficar nessa lenga-lenga. Uma hora a democracia é para um, mas a mesma democracia não é para o outro. E isso é um risco para o nosso país. Quem mais quer falar? Eu acho que essa situação por exemplo, poder fazer algum tipo de manifestação, isso continua muito claro. Acho que tem muita gente que confundia manifestação com baderna, manifestação com exceder aquilo que podia falar. Tem gente que até hoje acha que pode ir para a rede social e detonar alguém. Fala, não, se quiser se achar ruim, vai para a justiça. Não, não funciona assim. Justiça eleitoral, no período de eleição, ela não deixa isso acontecer. A justiça eleitoral tem mecanismos próprios para que isso não aconteça. E as pessoas confundem isso. Período eleitoral é uma coisa, período comum é outra coisa diferente. Ninguém tem o direito de ir para quem quer que seja, qualquer rede social, falar aquilo que acha. Tem muita coisa que eu acho e muita coisa que eu penso. E eu fico calado. Porque se eu for externar, pode ser que eu fira alguém, pode ser que eu cometa algum crime quando eu falar. Então a pessoa, a partir isso não é democracia, né? Isso não As pessoas têm medo de falar alguma coisa. Então eu não vejo ainda, eu de fato concordo que teve algumas passagens de ponto, mas ainda assim eu confio que as instituições, que nós podemos sim fazer manifestações ordeiras, manifestações pacíficas, de acordo com aquilo que a lei me prevê. A lei prevê que a gente possa fazer manifestação pacífica num passeio público, sem atrapalhar o trânsito, numa praça. Isso eu acho que é plenamente possível. Agora, quem de fato queria passar do ponto, isso a gente falou várias vezes aqui, né? Doutor Joaci. E também me causa espécie... Mas assim, só para completar, passou do ponto, cometeu crime, vai ser julgado. Isso. E vai ser condenado. Mas não porque o judiciário está aliado ao executivo contra os antidemocráticos que vai ser julgado. E esse era o ponto que eu quero chegar. Me causa espécie, talvez, e aí a retórica da sua excelência, o ministro, presidente do STF, de falar aquilo, de fato, o poder judiciário é um poder independente, um poder que só age por impulso de alguém, quando provocado, ele não age de ofício, salvo a justiça eleitoral, que também, nesse caso, tem um poder de polícia em caso de propaganda eleitoral. Então, a justiça eleitoral é uma justiça diferente. As pessoas precisam entender isso. E, de fato, essa fala do ministro ela não foi bem colocada, porque o judiciário não pode se aliar nem ao legislativo e nem ao executivo, senão para cumprir a Constituição. Agora, doutor Joaci, o que me deixa preocupado e com medo, inclusive, como o senhor colocou aí com relação às leis. Infelizmente, nós estamos vivendo um período
em que muitas das vezes a lei não é observada. Aí complica. Professor Peixoto, Minha olha, observação- o de toga aí do canto, por favor, fale. Essa data máxima vênia, concessa vênia de todos, especialmente os causídicos aqui presentes, e destaco o nome de Vossas Excelências por ser muito adequado. Bom, é o O seguinte, senhor quer ser mais breve, por favor? liberdade absoluta é corrupção absoluta. Não sou eu que disse isso. Não há, na sociedade humana, lugar para a liberdade absoluta. Uma vez que nós estamos vivendo em sociedade, toda a liberdade deve ser limitada pela liberdade do alheio. E isso é que não pode ser esquecido. A associação do poder legislativo ao poder judiciário ou ao poder executivo não pode transbordar as obrigações que estão esculpidas nas cartas que regulam o tratamento e o comportamento das pessoas. Então, o problema básico não está na lei. Eu continuo dizendo, não temos falta de lei, temos falta de observância da lei. Professor, o que é Que não que foi rege? isso que nós discutimos. É, né? sim, mas Então, eu não a entendi. discussão é outra. O senhor saiu pela tangente. Não o senhor está com medo de absolutamente. responder. O senhor não quer se comprometer. Não, absolutamente. Não, eu estou sentindo isso. Olha, os senhores- O senhor está saindo pela tangente. Tá De sabonetando. maneira nenhuma. Tá. De Seja, a maneira pergunta nenhuma. é a seguinte: o judiciário pode se aliar a alguma instituição Eu para combater acabei. isso ou aquilo? Se o senhor, não falou. se o senhor senhor não falou. presidente, com licença, Vênia, se o senhor tivesse prestado atenção no que estou falando, o senhor não O senhor estaria enrolou. dizendo esse tipo de coisa. O senhor não estaria fazendo isso. O senhor, é difícil trabalhar aqui. É difícil. Presta atenção. Quando for falar, tire a toga e seja mais objetivo. Eu serei claro. A palavra é a fonte de todo entendimento e a palavra é a fonte de todo desentendimento. Quando o juiz se manifesta fora dos autos, de maneira a trazer a sua impressão pessoal e confundi-la com a institucional, ele comete um erro de base. Afinal de contas, o pode se aliar ao executivo? Essa é a pergunta, porque o senhor disse que não pode falar. Isso todo mundo sabe. Eu não estou autorizado a falar em nome do judiciário brasileiro. Muito bem, então já respondeu. Cadê? Não, Tá, muito olha- bem. Ele quer dizer o seguinte: o judiciário faz o que quiser. É isso. Não, senhor. é a E ele resposta apoia, dele. e ele apoia. É bem assim, bem assim. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Olha, é isso aí mesmo. Eu mandei uma foto aí pra cima. Amanhã tem um senhor que está fazendo 85 anos. É o seu Raimundo Nonato. A Cris, que está com ele, mandou... Olha que legal essa foto aí. Ó. Estão Olha aí. assistindo nesse momento o Papo de Redação. A Cris escreveu assim: boa tarde, Dinos, aqui é a Cris, cuidadora do senhor Raimundo Nonato. Manda parabéns para ele, amanhã ele completa 85 anos. Legal. Um beijo, estamos aqui ligadinhos em vocês. Olha que legal, bacana. Parabéns, seu Raimundo Parabéns. Nonato. Felicidades. Vida longa para o senhor, viu? Vida longa. A Elane está dizendo boa tarde a todos, ligada no programa, parabéns a todos. Eric, é muito preocupante mesmo o que você trouxe como destaque. Comenta aqui a Elane. Nós temos mais gente falando com a gente. Só aproveitando, o Thiago tá te mandando um abraço. O Thiago é um colega nosso lá da finca e telespectador assíduo dos teus programas e tá mandando aqui um abraço para todos da mesa. Muito Obrigado. legal, obrigado. Acho interessante a exigência em se pagar o IPVA, porém o Detran nunca tem obrigação de fazer melhorias no asfalto da cidade. Wanderson de Ji-Paraná. Isso aí não é atribuição do Detran, Não. né? Isso é atribuição das prefeituras, viu, Wanderson? Agora, uma discussão boa. A reclamação sua é perfeita. Perfeita. O problema é só o endereço, Isso. né? O endereço Não é de competência a do Detran. prefeitura. O Detran não pode, nem se quisesse mexer no asfalto da cidade, não poderia. Agora, uma discussão muito apropriada Everton, sobre IPVA é, por exemplo, nos Estados Unidos, você paga o IPVA apenas uma única vez, enquanto você adquire o veículo. A partir dos anos seguintes, você não paga mais porque você já pagou, você continua proprietário daquele veículo. Paga uma taxa menor, mas não o IPVA da forma como está aqui. Então, isso, de fato, caberia uma discussão, óbvio que
os estados, né, perderiam a arrecadação e ninguém quer perder a arrecadação. Boa tarde, sou Paulinho de Jaru. Estou assistindo o programa, tá legal, parabéns. Eu e minha esposa Mislene e a Maria Vitória. Maria Vitória é minha filha, olha que legal, obrigado. Abraço para Jaru. Boa tarde, Everton e Dinos. Maria, aqui do Floresta. Finalmente o Detran está fazendo ações em benefício da população. Moro há 30 anos aqui e agora que vejo o Detran fazendo algo diferente. Parabéns ao Léo Moraes. Opa, Everton, abraço a todos vocês. Dá um alô para Montenegro. Esse programa é muito bom. Tem perguntas e respostas. É o Cícero nos assistindo em Montenegro, hein? Ali no Vale do Jamari, né? Muito legal. Obrigado a ele pela audiência. Gente, muito legal a participação de todos vocês. Gente, e essa história da civilidade entre o Lula e o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Foi o Joaci que trouxe esse destaque. O teatro deles está bem feito, né? Tá. É um baita de um teatro, né? Tá. Teatro das tesouras, né? Mas no final da fala do Lula, vocês ouviram o que é que ele disse, né? Estou me preparando para vencê-lo nas eleições. Agora veja bem, eu posso estar equivocado, mas eu acho que esse sinal de respeito mútuo aí tem que existir. Claro. Afinal de contas, são duas autoridades. Não, isso demonstra também a maturidade do Tarcísio, né? Claro, mas não tem Ele dúvida. desde sempre vem se mostrando um governador eficiente para o estado de São Paulo, um governador humano, que trata as pessoas com humanidade, principalmente, que se preocupa com os problemas que o estado ao qual ele é o comandante enfrenta e que demonstra até para o governo federal que ele é um líder. Né? E como todo líder deve ser respeitado, com respeito, com humanidade e com competência com qual ele vem governando um dos maiores estados da América Latina. Né? Eu acho que o elogio que vale para o Tarcísio vale para o presidente Lula também. Claro, mas é que eu disse. Claro. E eu quero aproveitar para dizer que o Tarcísio de Freitas vai ser, amanhã ou depois, o futuro presidente do Brasil. Não, se ele vai ser o futuro presidente, então ele é o futuro presidente. Ele não vai ser o futuro presidente. Não, mas depende da frase. Do verbo. Depende da frase, porque ele vai ser... ele será presidente. Será, exato. O problema aí é a palavra futuro. Vai ser substituído por será, é a mesma coisa. Ele será presidente. Não, será o futuro. Aí não é. Quando você diz será, você dispensa a palavra futuro. Meu Deus do céu. Será, faz sentido. Beni, é difícil trabalhar nessa empresa. Ou ele é o futuro presidente. Ele será o presidente. Eu não sei quando ele será. Dá para o senhor, como professor, resolver esse problema aqui? Não, eu não preciso resolver, só foi resolvido pelo presidente atual. Ele já resolveu. Pelo presidente atual. Ele já qualificou. Não é o futuro presidente. A frase. Hein, professor? Absolutamente não há. O Everton não é o futuro presidente. Não. Ele é o presidente. Não há reparos a fazer na fala do presidente. Intervalo, então, e a gente volta logo, logo. A gente está voltando aqui com o nosso papo de redação. Amanhã, no Quando Bate a Saudade, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos ter música que você vai pedir, músicas nacionais, internacionais, até por volta de 10h30. Depois disso, nós vamos ter o 2 em 1, o tributo, com mais um 2 em 1. E nós vamos homenagear amanhã Aguinaldo Timóteo e Evaldo Braga. Olha... Um programa romântico demais, e um pouquinho brega também, mas é isso que o povo gosta, né? E depois tem meio-dia, a Hora do Rei, todo mundo convidado, tá? Roberto Carlos, lá na Rádio Parecis. Vamos mostrar as fotos aí, vamos falar de frutos de Goiás, Ayane? Vamos falar de frutos de Goiás aqui, que tem aí as delícias para a gente experimentar. Olha aí os sorvetes da Frutos de Goiás, são 48 sabores, todos feitos da fruta. Frutas deliciosíssimas, exóticas, que você experimenta lá na Frutos de Goiás. Então, as frutas do Brasil, praticamente. Tem também a pizza,
tá? Vocês vão lá na loja da Bunã, 3179. Esse é o telefone para você pedir a pizza. E olha, gente, eu nunca ouvi alguém, e isso é verdade, isso é sinceridade, eu nunca ouvi alguém dizendo que não gostou dessa pizza. Você gosta, né, Eric? Eu sou suspeito em falar. É verdade. Pra Essa mim, pizza é deliciosa. Pizza Olha, boa. deliciosíssima, melhor Pizza dizendo. boa. Tem os picolés, esse aí é o picolé de açaí, né? Tem açaí com ninho também, tem açaí com tapioca, tem açaí de tudo que é jeito. E tem o puro açaí também, né? Tem os copos de açaí, olha aí, ó, açaí no copo, você saboreia aqui no Porto Velho Shopping, no 2º piso. Mas nas demais lojas, na Calama e na Bunã, tem açaí na barca, açaí no copo, açaí na tigela, tem açaí, tem o shake de açaí, tem açaí de tudo que é jeito. Então, visite a Frutos de Goiás nesse final de semana, na Abunã, 3179. Nessa loja é onde funciona o parquinho de diversões e a pizzaria. Também tem na Calama, 3179, bairro Olaria, bem de frente, bem do lado da farmácia Village, e também no Porto Velho Shopping, no seu 2º piso. Então tá aí para você visitar a Frutos de Goiás. Joaci. Eu quero mandar um alô pro meu pai, minhas irmãs que estão assistindo o programa, ele é telespectador assíduo, e também gostaria que o Gleison mostrasse uma foto. Ontem eu fui fazer um exame oftalmológico e o Dr. Pedro Froio Neto, oftalmologista muito conhecido aqui na cidade, diz que não perde um programa, está sempre assistindo e mandou um abraço para todos os dinos, mandou um abraço para você, Everton. Obrigado. Para o colega Dr. Pedro Froio Neto, gente, grande profissional e é o meu oftalmologista, porque dizem que o Mamonas falava, né, que você vai no zoísta, né? Porque os oculistas, ele dizia que nunca vão mexer no meu. Era o que o Mamonas falava. Olha, deixa eu pegar essa carona aqui, doutor Joaci, e mandar um abraço para o doutor Renato Veloso, doutora Renata, doutor Ricardo Piante e doutor Rodrigo, lá do Hospital de Olhos Veloso, onde também passei 4 horas ontem fazendo uma série de exames nos olhos. Repito, nos olhos. Mandar um abraço também para o meu amigo Celso, gerente de contas do Banco Santander. Celso, um grande abraço. Não perde um programa também de vocês. Danir Antônio Ubner. Parabéns pelo excelente programa, Everton, e os demais. Também ao Léo Moraes, pelo belo trabalho frente ao Detran. Como sempre, ele faz um profícuo trabalho onde estiver. Estamos juntos, Léo Moraes. Esse Lula é o Xandão. E o Xandão, como sempre, né, vem com essa conversa de atos antidemocráticos. Tá bom, Danir? Abraço. Não dá para ler tudo, tá, Danir? Me desculpe. O Edgar Francisco mandando um abraço. Ele queria saber também do... Já falei dele, mas quando bate a saudade, já falei também. Vamos ver aqui quem mais. Tem o vídeo do Joaci, que o Márcio Castro Rodrigues mandou. Isso eu não sei o que vai sair ali, mas vamos ver. É zoação. Eu confio no Joaci ainda. Vamos ver. Rapaz, ele foi lá no meu... Tu não tinha visto ainda? Você não tem Instagram, né? Eu já vi isso aí. Pagando 15 flexão ali. Não acredito nisso, não. Eu e a Elaine malhando. Dá um abraço para ele. Eita, que legal. Olha só. De onde o Márcio tirou isso, hein? Eu postei no meu Instagram, faço 3 vezes por semana, né, atividade física, tem que fazer. Tenho melhorado muito, não só questão física, mas principalmente a questão da pré-diabetes, que tem sido um grande remédio para mim. Legal. Muito bem. Everton, eu só queria mandar um abraço para o doutor Maurício Carvalho. Eu acabei de receber a receita do remédio. O doutor Maurício Carvalho, deputado? Não, outro Maurício Carvalho. Não, é bom explicar. Mas ele mandou o remedinho para mim. Mandou nem é esse o nome. Mas ele sem o remédio, nem acerta o nome das pessoas. eu tô com a receita aqui no... Aqui, Só rapaz. tem o Maurício Carvalho que eu conheço. Não, senhor. O senhor tá muito... E é médico Maurício, também. Um abraço. E é médico também. Também é médico. Acho interessante a exigência em se pagar o IPVA, porém o Detran nunca tem... não, esse aqui eu já li. É aquele do asfalto, né? Não é quem faz asfalto é a prefeitura, né?
Essa gestão do Detran está de parabéns, atuante. É o Eduardo, da Cidade do Lobo. Boa tarde, Everton e Dinos. Maria, aqui do Floresta. Finalmente o Detran está fazendo ações em benefício da população. Moro há 30 anos aqui e agora que vejo o Detran fazendo algo diferente. Parabéns ao Léo Moraes, gente, mas é muita mensagem pro Léo Moraes. Parabéns, Léo Moraes. Léo Moraes recebeu mais mensagens do que o Beni, o professor. Léo, Tchau. Gente, tchau, acabou o programa. Tchau, gente, um abraço. Até segunda na Rádio Parecis FM, meio-dia. Mostra lá a Natana lá, ó. Mostra lá, ó. A Natana tá... Oi, Natana. Olha lá ela lá, ó. Mostra lá no final, corre. Aê! Ó, como a Natana tá bonita, olha só. Tá envergonhada. Advogada agora, advogada. Doutora Natana. Doutora. É. Vou ter que lhe contratar, porque tem uns advogados aqui nessa mesa que vou te contar, viu, Natana? Mas não tem jeito, não tem coisa, não tem doutor, cura. isso não serviu pro doutor Joaci, ela foi direcionado para outras pessoas. A inveja dele é imensa. Tem uns que estão há 10 anos na faculdade e não se formam nunca. Estão completando 80 anos e nada. Acho que é o chapéu que atrapalha ele. É o cap de chofer. Sofrimento hoje com o Inter. Mais uma vez. Amanhã tem a final da Supercopa, hein? São Paulo e Palmeiras. Amanhã tem São Paulo. Nós podíamos ter feito. Olha aí, ó. Eu tinha 14 assuntos aí. Eu podia ter cantado aqui. Podia ter terminado.